Juliana Lopes, você tinha apurado que a ideia era fazer um anúncio conjunto com o Ministério da Defesa também. Por que acabou não sendo levado adiante? A crise militar impede, né, que essa ação tenha sido colocada em prática. Uribe, o que eu apurei? Hoje, o ministro da Justiça, por várias vezes, falou que o que ele estava apresentando ali não se tratava nem passava perto de uma intervenção federal, né? Ou seja, o governo entrando ali com as Forças Armadas para poder garantir a segurança. Em outros momentos, isso já aconteceu em alguns estados. Por várias vezes isso foi repetido. Mas o que eu apurei é que sim, depois de pressionado por conta dessa crise de segurança na Bahia, no Rio de Janeiro e também naquela operação aqui em São Paulo mesmo, Flávio Dino decidiu conversar ali com vários ministros antes de apresentar esse plano e conversou com o ministro da Defesa, José Múcio. Ou seja, apesar de dizer que não se tratava de uma intervenção federal, foi ali nas Forças Armadas para tentar pegar ali uma noção do que estava acontecendo. E aí, nesse momento, pelo menos o que me falaram é isso. Por enquanto, não há um caminho que indique que a gente vai fazer um plano de segurança, incluindo de forma muito contundente as Forças Armadas nesse momento, por enquanto. Ou seja, essa parte de um plano conjunto com as Forças Armadas acabou saindo ali do projeto. Isso não significa que isso fosse completamente descartado e que o ministro da Justiça não tenha ouvido o Ministério da Defesa antes de apresentar esse plano. A intenção, então, era que esse plano fosse apresentado mais à frente. Ele estava ouvindo vários ministros, ouviu o Ministério da Defesa, foi pressionado, principalmente pelo que está acontecendo na Bahia, nesse momento, apesar, claro, da responsabilidade dos estados. E aí, diante dessa pressão e do impacto político que isso causa para o governo Lula, apresentou um plano sem, nesse momento, essa ação conjunta com o Ministério da Defesa. Thaís, vamos ressaltar um ponto específico desse programa que trata da eficiência do sistema de justiça criminal, mas precisa também da anuência de outros poderes, do Legislativo e do Judiciário. Um pouquinho mais complicado, né, Thaís? Sim, Tainá. Acho que a gente tem que olhar para esse momento, talvez de uma maneira mais ampla, seguindo um pouco o que Renata já colocou aqui. Tratar da segurança pública, imagino que seja um desafio para todo governante. Renata faz questão de lembrar de que é muito difícil apontar uma autoridade, um gestor que tenha conseguido solucionar a questão da segurança pública, seja regionalmente, seja em seu estado, em seu município e seja de maneira federativa, no Brasil mesmo. Acho que neste momento, Tainá, Dino tenta dar uma resposta para a sociedade, tenta dar uma resposta principalmente porque, como vocês já lembraram, há uma grave crise de segurança pública na Bahia, estado governado pelo PT, mas se impõe uma série de desafios. O principal deles, talvez, é conseguir colocar essas medidas na prática, conseguir efetivar essas medidas. E por que talvez, e aqui eu estou só especulando, não fazer uma ação conjunta com as Forças Armadas? Porque, historicamente, as polícias militares, elas reclamam de um tratamento diferenciado. A gente ouve há muito tempo uma reclamação específica sobre os baixos salários, principalmente daquele policial que está no fronte. E aí a gente vê, principalmente nos estados que têm essas crises mais agudas, São Paulo, por exemplo, o próprio vice-presidente Geraldo Alckmin, quando era governador do estado, teve uma série de crises com as polícias. Então, é um assunto complexo, delicado, que talvez uma separação de pasta não seja suficiente para dar a resposta que a sociedade quer em relação a esse tema tão caro, Tainá e Uribe. Eu lembro, inclusive, que na gestão de José Serra, não sei se vocês lembram, teve um tumulto entre a Polícia Civil e a Polícia Militar em São Paulo, chegaram a se enfrentar no Palácio dos Bandeirantes, foi terrível. E aí, só destacando um pouco mais a informação da Juliana Lopes, que é importante, que Flávio Dino queria fazer um anúncio conjunto com José Múcio Monteiro e não fez porque foi pressionado a entregar algo em relação à criminalidade na Bahia. Isso mostra um pouco também
porque foi feito um pouco na correria e por isso está sendo criticado, porque é um plano que ainda estava sendo preparado e não tinha sido finalizado. E da prioridade também, né, gente, só para finalizar aqui, porque a prioridade nesse momento também é política, né? Você fala de polícia nos estados, você fala de um Ministério da Segurança Pública, você está falando de uma relação com os governadores, né? Então, é uma outra amarração política nesse momento, pré-eleições municipais. Então, assim, também tem uma prioridade política nesse argumento de colocar ali à frente essa resposta que estava sendo cobrada dos estados nessa relação com as polícias e deixando de lado os militares das Forças Armadas. E demorou, né? Porque se a gente for pensar o quanto tempo a gente está falando do que está acontecendo em São Paulo, na Bahia, no Rio de Janeiro, já faz bastante tempo, muitos dias, talvez até mais de meses, que a gente está tratando desse assunto, mais de um mês pelo menos, sim, porque a gente estreou aqui o nosso Bastidores tem, isso, né? Um mês. A gente já tem um mês e a gente abriu na época da estreia falando sobre os ataques em São Paulo, quando também aconteciam os ataques simultâneos na Bahia. Agora, o pedido de socorro de Cláudio Castro. Então, assim, é um assunto que vem escalando. Agora, quando você fala do programa, que pode ter sido feito às pressas, que parece mais uma resposta política do que uma resposta efetiva, estruturado, eu não sei se você chegou a ver o detalhamento do plano, que a gente teve acesso. Eu até mandei para uma fonte tentar analisar e me dar um retorno sobre isso, e ele fala, o que você me mandou foi o que foi apresentado lá no slide. Apresentação de PowerPoint. A gente que é especialista gosta de entrar no detalhe, porque, salvo engano, Renata, acho que você também estava acompanhando no live, ele falou que era um documento vasto, né? De 80 páginas, mas até onde eu sei ainda não foi divulgado. Você teve acesso, Sem Renata? detalhes, inclusive. Não, só o resumo. Isso. Que é esse. Isso. E essa é a grande crítica o de também 80 dos ainda não especialistas. Estamos aguardando, vamos ver se sai. Obrigada.